A exposição vai celebrar a língua portuguesa e a cultura do Brasil, Portugal e África em Newark. Consulado do Brasil em Miami marca jornada itinerante para atender condado de Broward, na Flórida. Imigração. Joe Biden anuncia reforço de juízes para avaliar casos de pedidos de asilo. Tempestade poderosa afeta Houston, no Texas, causando destruição e mortes. E a poucos dias do Memorial Day, autoridades alertam que feriado deve ser o segundo mais movimentado da história do país. Portanto, a dica é se preparar desde já e tentar evitar os dias e horários de pico. E levar na bagagem muita paciência. Olá, boa noite. Muito boa noite. Começou em Newark, New Jersey, uma exposição para lá de diferenciada que vai homenagear a língua portuguesa com um mix de expressões e obras do Brasil, Portugal e da África. A ideia é mostrar a integração e a diversidade cultural dos três países. Quem for até lá vai ver dança, quadros, recitais, saraus, aulas de fotografia e muito mais. A repórter Carolina Camargo tem as informações pra gente. Um mix de artes e expressões culturais que celebram a língua portuguesa e seus povos. Diversos artistas do Brasil, de Cabo Verde e de Portugal se uniram para realizar a mostra Mãe Portugal, a riqueza da língua portuguesa e sua herança, que acontece na sede da organização Mantena Global Care em Newark. Essa ideia surgiu no meu coração em descobrir essas pessoas que estão criando arte, que estão criando expressões de liberdade, de direitos humanos através de suas artes e dar a elas uma oportunidade de serem conhecidas e reconhecidas na nossa comunidade. Além de apresentações e da exposição de obras, quem visitou o local também pôde acompanhar de perto recitais de leitura de poemas e de livros famosos que mostraram para o público um pouco da cultura dos países participantes. O sol sumiu. A noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome. A exposição fica em cartaz até 15 de junho. Ao longo das próximas semanas, a comunidade brasileira vai poder aproveitar uma série de performances e workshops que fazem parte da programação dessa mostra. Todas as atividades são gratuitas. Nós estaremos aqui com os brasileiros para falar sobre a língua de herança no dia 1º de junho. Então eu convido a todos vocês que venham para esse workshop que vai ser maravilhoso. Vamos ter música, artes, poemas, poesias, apresentações e muitas outras coisas. Para quem tiver interesse, eu vou ensinar como fazer fotografias a partir de ângulos, técnicas, luzes e conceitos. Aqui no Mantena é dia 30, workshop da minha parte. Então, espero que conto com todos vocês. Obrigado. A tragédia no Rio Grande do Sul também ganhou destaque na mostra. Uma poesia foi lida em homenagem aos gaúchos. Além disso, uma escultura será leiloada e terá toda a renda revertida para a causa. Já fui esperança para os navegantes, rede cheia para pescadores, refresco para os banhistas em dias de intenso calor. O governo Biden anunciou novos detalhes do novo programa de asilo que vai endurecer os processos e destinos dos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Uma das informações é que as novas regras devem determinar se o imigrante é ou não elegível em no máximo 6 meses. Segundo os departamentos americanos de Segurança Interna e de Justiça, pelo menos 10 novos juízes de imigração devem começar a trabalhar já na próxima semana, seguindo as novas regras de imigração. Eles vão avaliar pedidos de asilo de imigrantes solteiros que acabaram de cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos e querem se dirigir para Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles e Nova York. Os magistrados têm até 180 dias para responder se os requerentes de asilo se qualificam ou não para o pedido. Só depois disso é que os imigrantes vão poder seguir viagem dentro do território americano e esperar pelo andamento do processo. A ideia é que essa medida reduza o alto volume de casos nos tribunais de imigração, que já passam de 3,5 milhões. O julgamento express dos processos recebeu críticas de grupos de defesa pró-imigrantes,
que alegam riscos de injustiça e erros de análise. Eles prometeram recorrer da decisão. Desde 2014, outras administrações, como de Barack Obama e Donald Trump, também tentaram acelerar os processos de imigração, mas nunca conseguiram. As tensões estão altas em Norfolk, Massachusetts, onde os moradores debatem um plano polêmico. É que as autoridades do estado planejam transformar uma antiga prisão em um abrigo de emergência para imigrantes requerentes de asilo. As discussões estão acaloradas na pequena cidade de 11 mil habitantes. Muita gente está irritada com o plano do estado de reabrir o antigo centro correcional de Bay State para usar como abrigo para imigrantes. A população e os políticos locais são contra a ação. Dizem que a pequena cidade vai acabar inundada de imigrantes e temem pela perca de empregos e segurança. O deputado estadual Marcus Van explica que em cerca de um mês, o governo estadual quer colocar 450 imigrantes desalojados nessa prisão, transferindo o grupo de outros abrigos temporários. Os líderes da cidade foram avisados pela governadora que o abrigo, na prisão, permanecerá aberto de 6 a 12 meses e que o objetivo é mudar essas famílias para moradias estáveis em 45 ou 60 dias. Depois do intervalo, a inflação afeta até as gorjetas aqui nos Estados Unidos. E na Flórida, pai é preso após deixar a filha de 3 anos dentro do carro quente enquanto fazia compras. Américas no ar. Oferecimento Rijab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Já voltamos e para falar de um assunto que está virando polêmico aqui nos Estados Unidos, as gorjetas. Durante a pandemia, muita gente aumentou os chips para ajudar os trabalhadores. O problema é que agora esses valores altos viraram obrigatórios. Os Estados Unidos possuem muito forte essa cultura das chips de serviço, mas nos últimos tempos, esse assunto vem dividindo muitas opiniões e virando alvo de intensas reclamações. As pessoas alegam que a inflação chegou nas gorjetas, como nos fala agora a repórter Eloá Orazen. Depois de encolher em 5% o poder de compra dos americanos desde 2021, a inflação volta a castigar ainda mais o bolso dos trabalhadores, que agora sofrem com as gorjetas elevadas. Especialistas explicam que, durante a pandemia, clientes dos mais variados setores passaram a ser mais generosos ao recompensar os prestadores de serviço, mas o mercado normalizou essas gorjetas mais altas. Isso levou ao fenômeno conhecido como tipflation, que pode ser facilmente visto em terminais de atendimento onde o cliente é levado a uma tela com 3 opções de gorjetas. Há caso em que a opção mais barata de gorjeta começa em 20%, quando antes era 15%. Eu acredito que realmente esse movimento da sugestão de gorjetas ter aumentado depois da pandemia tenha deixado todo mundo meio desconfortável. A gente entende que na época foi necessário, mas hoje eu vejo as gorjetas sendo dadas muito mais de forma aleatória. Muitas pessoas não dão gorjeta nenhuma e elas não se sentem nem, vamos dizer assim, antes elas se sentiam mais culpadas por isso, de algum jeito, sabe? As pessoas sentiam mais vontade de dar gorjeta e parece que isso gerou uma raiva no consumidor de, não, já que vocês aumentaram a sugestão, vocês como mercado, então eu não preciso dar nada, sabe? Eu acredito que tenha acontecido esse movimento, mas ao mesmo tempo também a gente hoje em dia vê muito as pessoas que dão ali $1, que é, vamos dizer assim, olha, estou dando só pelo gesto de dar, é pouquinho, mas estou aqui dando. Pessoas que dão bastante, então eu acredito que tenha ficado muito mais variado o jeito que as pessoas dão gorjetas hoje em dia, depois disso, depois elas terem se sentido um pouco abusadas em algum sentido, assim, poxa, eu também tô na pandemia, por que eu tô tendo que dar a gorjeta mais? Então, eu acredito que isso fez com que as pessoas criassem jeitos próprios e particulares de dar gorjeta na hora ali dos serviços que elas estão pagando. Somado ao alto valor das gorjetas, o excesso de cobranças está levando os americanos a experimentarem um outro fenômeno, o tip fatigue, ou a fatiga da gorjeta em bom português.
Elas, que nasceram como um gesto de recompensa por um bom serviço ainda no século XIX, virou praticamente uma obrigação nos dias atuais e nos Estados Unidos ainda mais. Enquanto no Brasil o hábito é oferecer gorjetas apenas a restaurantes em que o cliente é servido à mesa, em solo americano a prática se estende a quase todos os serviços, incluindo cabeleireiros, faxinas e entregas, um hábito que os brasileiros amam odiar. Na profissão que eu acho muito legal. Eu acho que dá um up no salário de seus 30%. E é um reconhecimento de você fazer algo sempre a mais. Cultura de gorjeta é que às vezes eu acho que é um pouco exagerado pelo fato de que a pessoa não tem opção. Você vai pagar uma conta e já está lá estipulado. Às vezes a pessoa nem mereceu aquela gorjeta e a gente acaba tendo que ficar sem graça e ter que pagar. Olha, quando ele já inclui a gorjeta, aí parece uma coisa forçada. Entendeu? Tem que vir do cliente se ele realmente quer dar, se ele realmente está apto a dar. Porque tem muita gente que realmente só vai ali no restaurante, compra só o que dá e pronto, sabe? Às vezes realmente não tem como, porque não tem como mais dar algo. O Banco Central de Nova York revelou dados sobre a situação financeira da geração Z, que tem até 29 anos. Segundo o Fed, hoje 1 em cada 7 usuários do cartão de crédito dessa geração está no limite máximo de gastos. Além disso, as inadimplências do cartão de crédito entre essa faixa etária superam os níveis pré-pandêmicos e continuam a aumentar. Os especialistas dizem que os mutuários da geração Z estão no máximo do limite de estresse financeiro por muitos motivos, entre eles o fato de os limites de crédito estarem muito mais baixos. Outra possibilidade é o fato de os mais jovens ainda não terem tido tempo para construir um histórico de crédito sólido por causa da pandemia, dos empréstimos estudantis e também do aumento da inflação. Na Flórida, um homem foi preso acusado de deixar a filha de 3 anos dentro do carro quente enquanto fazia compras. E ainda no mesmo estado, um intenso tiroteio noturno no meio de um bairro residencial assustou os moradores. Esses são alguns dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje. Foram vários minutos de troca de tiros em Miami Gardens, no sul da Flórida. Os moradores disseram que acordaram assustados e que o barulho lembrava uma cena de guerra, com incessantes disparos. A câmera de segurança de uma casa registrou toda a cena de violência. Carros e paredes foram atingidos pelas balas. Ninguém ficou ferido. A polícia foi acionada, mas quando chegou ao local, a confusão já tinha terminado. Os oficiais abriram uma investigação para descobrir quem são os envolvidos no tiroteio. Ainda na Flórida, em West Palm Beach, a polícia salvou uma menina de 3 anos que estava dentro de um carro super abafado. O pai havia deixado a garotinha no veículo para fazer compras no mercado. As imagens mostram Raul Rielo Fernandes, de 42 anos, caminhando tranquilamente com o carrinho e depois indo até uma loja de bebidas vizinha. Ele demorou mais meia hora para voltar para o carro. Raul foi preso por negligência. Apesar de as janelas estarem semi-abertas, as autoridades alertaram que o calor intenso do dia podia ter matado a menina em mais alguns minutos. A Flórida está registrando recordes de calor acima de 80 graus Fahrenheit. Em Nova York, um vídeo de câmera de segurança mostra crianças brincando na calçada quando um homem de bicicleta para e resolve atacar os meninos. Ele consegue derrubar um garoto de 13 anos e começa a chutar e bater violentamente sem motivo. A polícia está investigando o caso como crime de ódio. O ataque aconteceu num bairro judaico. Só em Nova York já foram registrados 131 casos de antissemitismo neste ano. Depois do intervalo, o CDC adverte sobre a ameaça global da varíola do macaco à medida que casos aumentam no mundo. E tem reportagem com dicas sobre como criar os filhos priorizando a saúde mental deles. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disparou um alerta à população. É que os casos de monkeypox estão aumentando em todo o mundo, chegando a um nível sério de ameaça global. A varíola do macaco é uma doença infecciosa que tem se espalhado entre os humanos desde o ano de 2022.
Pois é, olha, o primeiro surto da doença em humanos foi registrado na Nigéria e desde então tem ganhado força à medida que esse novo subtipo que surgiu em setembro, vem devastando a República Democrática do Congo. Com o aumento no número de casos, agências de saúde públicas de todo o mundo estão alertando as suas populações para os riscos dessa doença. Ela se espalha rápido, pode ser mortal e causar uma emergência global, mas tem tratamento. Maio é o mês da conscientização sobre saúde mental, tanto em adultos como crianças. Mas você sabe qual é a idade correta para começar a falar com os filhos sobre os conflitos de emoções? Os médicos dizem que muito mais cedo do que se imagina. Os primeiros passos já devem ser dados na primeira infância. A Carla Marinho explica pra gente como isso pode ser feito. Falar menos e ouvir mais. Essa é a dica dos especialistas para pais preocupados em preservar a saúde mental dos filhos. É que este tema ainda é tabu dentro de casa, mas pode e deve ser conversado na família. A inteligência emocional, ela pode ser aprendida, desenvolvida desde a mais tenra infância, sendo, na verdade, um processo dinâmico em sua vida. Os pais são as pessoas mais importantes, as figuras mais importantes para o reconhecimento e o equilíbrio dessas emoções. E se você tem dúvida sobre a idade certa para começar a falar sobre saúde mental, saiba que quanto mais cedo, melhor. De acordo com pesquisa do CDC, os transtornos mentais, comportamentais e de desenvolvimento começam na primeira infância. Queremos que as crianças conheçam suas emoções e saibam falar e lidar com elas. É importante entender o que acontece dentro deles, explica a psicóloga pediátrica Whitney Bignall. A pesquisa também apontou que nos Estados Unidos, 1 em cada 6 crianças com idade entre 2 e 8 anos apresentaram algum tipo de transtorno. E se não forem cuidados desde cedo, podem se agravar na adolescência e provocar ansiedade, depressão. Os especialistas dizem que é preciso estar aberto para ouvir, perguntar e saber responder, não apenas fugir ou evitar o assunto. Quando se trata de criança muito pequena, é importante que os pais possam ensinar sobre as emoções utilizando materiais audiovisuais, livros. A literatura infantil também possui muitas ilustrações, podem também ser assistidos desenhos com essa criança, filmes em família, conversar sobre as emoções que eu estou observando naquele desenho, naquele filme. Então eu preciso encorajar essa criança a resolver o problema, ainda que ela esteja sentindo uma emoção, e ajudar ela a pensar e reconhecer o melhor comportamento para ela manifestar naquele momento. Algumas dicas podem ajudar a família a superar as barreiras e tornar esse assunto confortável e rotineiro dentro de casa. Seja participativo com o filho, ajude nas tarefas infantis, fale de você e dos seus sentimentos, isso dará o exemplo. Peça opinião para as suas dúvidas emocionais, troque opiniões, respeite o que as crianças falam e não julgue. Isso vai incentivá-los a falar mais e não ter medo de se abrir para você. Crie conexões. Quanto mais isso acontecer, mais fácil será falar de emoções e tornar o tema comum. Então, é importante a gente, como pai, demonstrar interesse pelo que a criança está sentindo. Perguntar como ela está e quais são os sentimentos que ela está sentindo naquele momento. Sem julgamento e validando que é normal aquela emoção. O tédio é um sentimento super comum e muitas vezes inevitável, tanto em nós adultos quanto nas crianças. Pois é, olha, mas ao contrário do que muita gente pensa, em tempos de tanta produtividade, sentir-se entediado pode ser bom e fazer bem à saúde. Dá só uma olhada. Pode ser difícil tentar evitar o tédio. A lot of people have really started to fear boredom and think it's something to avoid at all costs. Não tem jeito. Somos ensinados a evitar o tédio a todo custo. Mas a terapeuta Jodie Baumstein, do programa Strong for Life de saúde infantil de Atlanta, diz que em vez de evitar esse sentimento, é melhor abraçá-lo. Our job is not to fix it and protect kids. Nosso trabalho não é consertar isso, porque esse é um sentimento comum da vida, diz a médica. But well into adulthood. E como todo sentimento, ele também precisa ser sentido. Para as crianças, por exemplo, o tédio pode trazer muitos benefícios, como aprender a resolver problemas. At first they might be feeling bored and even frustrated,
No início, elas podem se sentir entediadas e até frustradas, mas à medida que superam isso, estão tolerando o desconforto e aprendendo o que fazer com os seus sentimentos. Isso é muito benéfico, diz a terapeuta. E assim, com o TED, os pequenos aprendem a gerir as emoções, entender a necessidade de manter o corpo ativo com atividades físicas e estimular a criatividade. They might make up an obstacle course or go for a bike ride or play basketball. O TED também pode ensinar as crianças a aprenderem a serem independentes. A especialista diz ainda que os pais podem dar uma forcinha aos pequenos para entenderem melhor como lidar com esse sentimento, mostrando, por exemplo, que nós adultos também o sentimos, e explicando o que a gente faz para lidar com ele e aliviá-lo. And you're showing them that they can figure this out. It's not something to be scared of. No próximo bloco, o Brasil é escolhido para sediar Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. E a poucos dias do Memorial Day, autoridades alertam para esse feriado que deve ser o segundo mais movimentado da história do país. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. Essa é a primeira vez que a competição será disputada na América do Sul. O anúncio foi feito ontem pela FIFA no Congresso da Federação em Bangkok, na Tailândia, e foi muito comemorado pela delegação brasileira. Na disputa com o Brasil para sediar os Jogos estava a coalizão formada por Bélgica, Alemanha e Holanda. Os Estados Unidos e o México retiraram a candidatura no último mês. Os Jogos da Copa 27 vão acontecer em 10 estádios espalhados pelo país, com abertura e final no Maracanã. Com isso, os Jogos acontecerão no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, região do Recife e Salvador. E o assunto agora é o clima, porque o Texas foi atingido por uma tempestade extrema de chuva e vento que provocou inundações, queda de energia e muita destruição. Pelo menos 4 pessoas morreram em Houston, a 4ª cidade mais populosa aqui dos Estados Unidos. Milhares de pessoas ainda estão sem energia elétrica. A tempestade pegou os moradores de Houston de surpresa pelo tamanho da intensidade. A ventania de 160 km por hora quebrou os vidros das janelas de vários prédios, derrubou linhas de transmissão de energia, árvores e destruiu casas. Várias regiões ficaram alagadas. As autoridades informaram que o temporal matou pelo menos 4 pessoas. Cerca de 800 mil famílias ficaram sem energia e permanecem sem previsão de quando a luz vai voltar. O prefeito da cidade disse que ainda está contabilizando os estragos e que não sabe dizer o tamanho do prejuízo. O governo municipal pediu para as pessoas evitarem o centro de Houston por causa da destruição e das áreas alagadas. 2,4 milhões de pessoas moram na cidade texana, considerada a 4ª mais populosa dos Estados Unidos. Os meteorologistas alertaram que ainda há previsão de chuvas para o final de semana na região e também risco de temporal com granizo e alagamento para Louisiana e Mississippi. Vamos aproveitar e dar uma olhada na previsão do tempo para o final de semana, tanto para a área lá de Houston quanto para o restante do país. Olha só, a previsão é de chuva em Boston, Nova York, com previsão de tempestade para a região de Washington. Essa tempestade segue se arrastando de Norfolk, Charlotte e até Atlanta, onde a mínima fica em 64. Previsão é de tempo instável também na área da Flórida. O sol deve aparecer mais para a área de Miami com máxima de 93. E a gente vê que em Houston, lá no Texas, não vai ter chuva prevista. Tempo encoberto, máxima de 92. A chuva não vem para essa região. San Antônio a gente também tem aí tempo encoberto com máxima de 96. Bastante calor nessa área com mínima de 71. O sol já brilha forte em El Paso, máxima de 97. Albuquerque a gente tem tempo encoberto com mínima de 57. Olha só, gente, Phoenix 102 graus de máxima. Muito calor nessa área. Beber bastante água, hein, gente? Las Vegas, máxima de 97. São Francisco e Los Angeles, a gente tem tempo encoberto. São Francisco, máxima de 64, mínima de 52 graus. E olha, o feriado do Memorial Day, dia 27 de maio, tá chegando e tem muita gente fazendo planos para viajar de carro ou de avião. Mas é bom se preparar, porque segundo a AAA, essa será uma das datas mais movimentadas da história dos Estados Unidos.
como nos mostra agora a repórter Cone Rocha. 43 milhões de pessoas devem viajar de avião, de carro ou navio durante o feriado do Memorial Day, que homenageia homens e mulheres das Forças Armadas Americanas. A previsão da AAA é que o feriado deste ano seja o segundo mais movimentado da história americana. Só aqui na Flórida são esperados 2,5 milhões de pessoas viajando de carro ou de avião, um aumento de 5% nas estradas e de 9% nos aeroportos, comparado a 2023. As cidades de Miami, Orlando, Seattle, Nova York, Las Vegas, Los Angeles, Denver e Boston estão na lista das preferidas dos viajantes. As autoridades alertam que a partir de quinta-feira da semana que vem, dia 23 de maio, os movimentos devem começar a ficar intensos para quem vai viajar de carro ou de avião. A Administração de Segurança de Transportes, TSA, espera que mais de 18 milhões de pessoas passem pelos aeroportos no feriado. Isso equivale a 6,4% a mais que 2023. Portanto, a dica é se preparar desde já e tentar evitar os dias e horários de pico. E levar na bagagem muita paciência. E normalmente todo feriado eu viajo, sim. Os aeroportos ficam realmente lotados, mas fazer o quê? A gente só precisa chegar mais cedo para não perder o voo e curtir umas férias. É isso, todo mundo se preparando. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira e você fica agora então com mais um capítulo de Reis, a Decadência. Boa noite. Bom final de semana.